Agora a gente vai resolver um exemplo bem complexo que vai te servir primeiro como motivação e segundo como orientação. Primeiro, se você olhar para essa função f de t como seno de ômega t, ou dt, vai ver que ela é uma função bem simples, a gente pode complicar muito mais ela. Então, quando a gente tenta calcular essa transformada de Laplace, a gente chega nisso, que é uma integral de um seno que depende do tempo e de um exponencial que depende do tempo. Isso dá uma integral muito complicada. Se você for ótimo em cálculo, você vai conseguir resolver, mas se você não for ótimo, você vai empancar em algum momento. Você não vai conseguir sair disso. Você pode até tentar começar jogando esse UDT como se fosse 1 e chegando nisso. Mas e agora? Vai fazer um UDT? Vai resolver isso de algum jeito? Vai ser bem mais difícil. Então, como é que esse exemplo pode ser resolvido de uma forma bem tranquila? Pela fórmula de Euler. A gente tem uma intimidade muito grande com os números complexos aqui, porque o S, ele é um número complexo. Não importa muito esse S, como essa fórmula aqui, mas a gente precisa saber que ele tem uma intimidade, ele conversa muito com o conhecimento que a gente viu lá em variáveis complexas. Ou seja, a fórmula de Euler, ela vai ser bem útil para a gente. Mas vai ser útil só para a gente achar a transformada do seno e do cosseno. Depois que você souber a transformada do seno, você vai usar a função que você já conhece para resolver várias outras coisas. Então, não precisa decorar essa fórmula de Euler, não. Só precisa saber que ela existe para a gente resolver o seno agora. Então, vamos lá. Nosso objetivo é achar um seno que dependa de outras variáveis para ficar mais fácil, ou seja, um seno fácil. Uma substituição que vai ajudar a gente a resolver o problema. Essa substituição ela é bem tranquila. A gente tem que fazer duas coisas. A primeira é pegar esse I e transformar num J. Porque o I, como a gente fala de circuitos elétricos, ele é a corrente elétrica. Então a gente não pode estar usando um I para não confundir as coisas. Então a gente transforma no J. Então o I vai ser igual ao J, que é igual àquela raiz de menos 1. Tranquilo, mudou só a nomenclatura. Em segundo lugar, a gente vai ter que somar, ou subtrair no caso, a primeira subtrai pela segunda. Ou seja, a gente tem que fazer o seguinte: reescreve a primeira e subtrai pela segunda. É menos J ômega t. Essa igualdade vai dizer que o cosseno menos o cosseno. Então isso é zero. Vou colocar aqui como zero. Que dá para entender, né? Essa menos essa. E aqui vai ser essa mais essa. Ou seja, termos iguais. A gente pode somar isso e dizer que é 2J seno do ômega t. Então, ó, a gente tem um seno e várias outras constantes que dependem do t, mas estão no exponencial. Ou seja, nossa integral lá na frente vai ser muito mais tranquila de resolver. Então a gente pode reescrever esse problema dizendo que o 2j multiplicado pelo seno de ômega t vai ser igual ao E na j ômega t menos o E na menos j ômega t. Portanto, o seno de ômega t ele vai ser 1 sobre 2j multiplicado pelo E na j ômega t menos E na menos j ômega t. Vamos substituir esse seno agora lá naquela integral para ver o que acontece. Agora que eu reescrevi, a gente vê que tem uma constante e vários termos numa exponencial, ou seja, essa integral já ficou mais amistosa, né? O primeiro passo para resolver ela é jogar essa constante para fora. Então f de s vai ser igual a 1 sobre 2j vezes essa integral. Só que essa integral ela pode ser dividida em duas, porque ó, a gente aplica o chuveirinho e vai ter
a integral disso vezes isso. Eu vou escrever aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. Tá, reescrevi. Quando a gente aplica o chuveirinho ou distributiva, a gente percebe que tem duas partes aqui, ó. E a gente pode então dividir essa integral em duas. A gente pode dividir essa integral em duas pelas propriedades de integral, que você já deve saber. Então isso vai ficar assim. Então quando você divide essa integral em duas, pelo menos aqui, você fica com esse formato. Eu peguei o 2j, joguei para o outro lado para ficar mais fácil da gente trabalhar com esse lado aqui. Então, se você viu a aula anterior, você viu que isso aqui pode ser recalculado simplesmente como a transformada de Laplace do E na J ômega t. E isso aqui pode ser calculado como a integral de Laplace do E na menos J WT. Isso pela forma. E por que isso é bom pra gente? Porque a gente já viu que a transformada de Laplace do E na menos AT era simplesmente 1 sobre o S mais A. Então a gente aplica esse mesmo cálculo que a gente fez na aula passada para resolver o nosso seno. E isso a gente vai ver acontecer muito, porque agora a gente vai descobrir a transformada de Laplace do seno e vai poder aplicar para descobrir outras transformadas. Então é sempre bom você saber as transformadas básicas. E a do seno e do cosseno vão acabar virando transformadas que você tem que saber. Então, isso aqui tem outro caminho, é importante saber. O outro caminho seria multiplicar aqui, ó, somando os expoentes e calculando as integrais na mão, como a gente fez na última aula. Mas isso vai comer bastante teu tempo. Se tu conhece as propriedades, tu já consegue fazer isso de uma forma bem mais rápida. Porque, se liga, vamos reescrever aqui. F de S vezes o 2J. Em vez de calcular todas as duas integrais pelo mesmo processo que a gente já tinha feito, demorando bastante tempo, a gente só precisa dizer que essa transformada de Laplace do E na JT é 1 sobre S menos J ômega. Porque, ó, o menos A virou o JW. E aqui a gente tem o menos, que a gente repete aqui. E aqui sim, ó, menos JW. Então isso aqui vai ser 1 sobre S mais o JW. Isso aqui já é um resultado bacana, mas é legal a gente chegar numa fórmula menos redutível, porque aqui a gente pode somar. Então, para seguir adiante nesse cálculo, aqui é só matemática. O que é que se faz? A gente multiplica as bases para chegar num múltiplo comum, né? Não é o mínimo, muitas vezes não é o mínimo, mas é um múltiplo comum. E a gente pega essa multiplicação de baixo, divide pela primeira aqui, que vai dar essa, e multiplica pelo que está em cima. Então a gente vai ter S mais J ômega. O menos a gente só faz transferir. Agora de novo, divide esse que está embaixo por essa, que vai dar a primeira, e multiplica pelo que está em cima. Então a gente vai ter S menos JW. Se tu não entendeu isso, tenta estudar um pouco de matemática básica, tem um bocado de canais aí. Tenta estudar mínimo múltiplo comum, que tu vai entender bastante isso aqui. Então vamos lá. Esse F de S multiplicado pelo 2J pode ser reescrito. Por exemplo, aqui a gente vai, por enquanto, manter a multiplicação. Aqui, ó, S menos S dá 0.
J ômega mais J ômega. Menos com menos dá mais. Isso vai dar mais 2 J ômega. Beleza. Agora a gente já pode jogar esse 2J para o outro lado. Então o FDS vai ser 1 sobre 2J multiplicado por quem? Por 2J ômega dividido por isso aqui. S menos J ômega vezes o S mais J ômega. Aí baixa o ninja em você agora e você começa a cortar. Então isso aqui sobra pra gente como ômega dividido por isso aqui. Isso aqui você pode fazer o cálculo. Eu não vou fazer para não perder tanto tempo. Mas isso vai dar isso aqui. Então a gente vai ter S ao quadrado menos J ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Quem é J? J é a raiz de menos 1. Então J ao quadrado é o menos 1. Então se a gente substituir menos 1 aqui, a gente vai ter que a transformada de Laplace da função seno vai ser o nosso f de s, que vai ser simplesmente ômega dividido por s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Aqui eu deixo o desafio para você calcular a transformada de Laplace da função cosseno. O processo é o mesmo, vai mudar só lá na fórmula de Euler. É bom para você praticar um pouco. Você viu como foi fácil de resolver esse problema desde que a gente soubesse a transformada do E na menos AT? Pronto. Ela é uma transformada fundamental. Agora você vai ter mais duas transformadas fundamentais, a do seno e do cosseno. Essas duas a gente vai usar muito daqui para frente. Então é muito importante que você saiba. É muito tranquilo de decorar. Isso aqui você aprende facilmente. Bom, agora que você deve estar motivado a aprender mais sobre as propriedades para facilitar esse nosso cálculo, vamos para a primeira aula. Até lá.